Olá, muito boa noite, sejam então bem-vindos à Igreja na Atualidade. Cá estamos para olhar mais uma vez para aquilo que aconteceu ao longo da última semana. Comigo tenho o Padre José Luís Borga, que é sempre o meu sem novidade nenhuma. Sem novidade sempre nenhuma. O mesmo. É uma grande novidade, mesmo todas as sítio, semanas mesmos dias. Hã? Sempre a mesma coisa. A gente devia mudar qualquer dia, mudamos, nem que seja de lugar. De lugar, trocamos. Gostaste do espetáculo? Eu gostei, eu ia falar sobre isso, gostei muito Então do vá, seu fala lá. espetáculo. O Padre José Luís Borga foi muito solidário com a Cercilei. Esteve num espetáculo cujo objetivo é a angariação de fundos para o novo lar residencial que a Cercilei quer construir para fazer assim face às necessidades dos seus atuais utentes e daqueles que já estão em lista de espera. E, portanto, houve um concerto magnífico no auditório da Filarmónica das Chãs. E foi fantástico. Gostei imenso. 2 horas ali. Eu nunca tinha assistido a um O concerto. Soares de Love era quase meia-noite quando a malta foi para casa. Exatamente. E não Foi estava a ali querer. 2 horas de concerto. Espetacular. vou obrigado. dizer. Muito bem. Pronto. Sim, senhor. Além de bom falante, também é um excelente músico, cantor e maravilhoso. compositor também. Não é? Maravilhoso. Porque apresentou algumas músicas com algumas letras, que foi o padre que compôs, não é? Sim. Muito A bem. grande maioria Gostei é. imenso. A Muito sério. bem. Ainda Ainda fez bem a que minha mãe muito feliz, que é sua fã, portanto Bem, está se a tudo mãe bem. está feliz, a filha da mãe, fica então. É uma Mas festa. então. Muito bem, então começamos a nossa conversa hoje Uma boa notícia. Uma boa notícia. A Conferência Episcopal Portuguesa vai apresentar no próximo dia 25... 24. 25, não é? Correto. A Bíblia, ou seja, a nova tradução da Bíblia, intitula-se 4 Evangelhos e os Salmos, não é? E, portanto, isto é importante. Bem, vamos começar pelo princípio, porque é assim, a Bíblia, como um documento datado e situado, tem uma das maiores exigências, que é a tradução. E, como dizem os exegetas, tradutor traidor. Porque traduzir uma cultura para outra, em termos que sejam entendíveis ou correspondentes, não é tarefa nada fácil. Por isso é que às vezes os biblistas são homens e mulheres também há mulheres biblistas, de uma capacidade de reconstrução que são notórias. E, portanto, quando a gente procura uma tradução da Bíblia, normalmente temos uma grande dificuldade, que é saber qual é a melhor tradução, ou qual é aquela que se ajusta àquilo que nós pretendemos. Porque uma tradução, há pouco tempo alguém fez uma tradução diretamente do grego e publicou, por exemplo, o Novo Testamento, é muito interessante para ver como é que aquele autor manteve, por exemplo, uma palavra pode ser traduzida por N traduções. E depois depende da forma como a gente capacita a pessoa que leu a entender na sua maneira de pensar. Bom, e portanto, quando estamos a falar deste texto, há uma exigência muito grande. É um trabalho imenso que temos que louvar uma vez mais, porque não é apenas uma impressão, é uma nova tradução. Com uma vantagem que aqui está anunciado, é que a tradução que agora vai ser feita vai também usar-se na liturgia e na catequese. O que é que isto quer dizer? Nós às vezes temos um texto que na liturgia é usado, que às vezes nem tem nenhuma correspondência com nenhuma tradução. Nós sabemos de que Bíblia é que foi traduzido aquele texto. E isso significa que nós, às vezes, estamos pessoas, por exemplo, levarem a Bíblia para a missa, onde reparar que os termos usados, às vezes, até a forma de construção frásica, embora está muito perto, não é? Mas não é a mesma. E isso faz toda a diferença, às vezes, porque uma palavra bem traduzida dá-nos uma amplitude do texto maior. Bom, resumindo, os bispos decidiram então agora começaram pelos Evangelhos e pelos Salmos, que é o que é mais usado, o que é mais decisivo. Nós cristãos, lemos a Bíblia, o Antigo Testamento, a partir da luz do Novo Testamento. Entendemos o que se passou no Antigo Testamento, daí que há muitos textos que não são significativos, particularmente textos de ordem textos normativos, jurídicos, o Deuteronômio, o livro dos Juízes. Muitos desses livros que são muito normativos, para os cristãos praticamente não têm peso praticamente nenhum. Tem mais a ver com a forma como as pessoas organizam o calendário, as festas, enfim, tudo mais. O que nos interessa a nós, cristãos, é depois ler, a partir da luz do Novo Testamento, portanto, retrospectivamente, porque é que há aquele assunto, como é que ele era entendido, como é que, no tempo de Jesus,
que era a gente que sabia da Bíblia como hoje se sabe das novelas. As pessoas hoje, quando vão para o café, sabem que é tal, casou com não sei quem, mas aquilo anda a tramar não sei quem. Aquilo que as pessoas hoje dizem das novelas, as pessoas antes sabiam da Bíblia. Eram as histórias que serviam de mote à vivência e tudo mais. E, portanto, hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas assim. Mas no tempo de Jesus, bastava ele falar, por exemplo, a vinha do Senhor, a vinha, meu pai plantou uma vinha. Isto para um judeu qualquer, normal, dos mais comuns, invoca-lhe uma série de histórias do Antigo Testamento, desde o Êxodo até à chegada da Terra Prometida. Enfim, são dinâmicas muito próprias. Ora, o que é que vai acontecer então? A partir das línguas originais, a saber, o hebraico, o grego, o aramaico, são as linhas com que foram escritas a Bíblia, foram traduzidos por alguns biblistas que fizeram propositadamente para esta edição. Porque a Conferência Episcopal a adota, ela passa a ser a referência para a maior parte das nossas celebrações, para a forma da catequese, quando está a estudar fazer um retiro, quando está a fazer uns exercícios de Lécio Divina. A tradução que vamos buscar é esta, que passa a ser a oficial, vamos dizer assim. Então vamos dar graças a Deus por isto, para que sejam, de forma a que seja compreensível para os leitores e, sobretudo, para os ouvintes de hoje, já que se trata de uma tradução para, primeiramente, ser proclamada de viva voz. E isto é muito importante, porque, às vezes, por exemplo, porque é que são diferentes? Porque se formos a ler a forma como foi escrita, ao ser lida, torna-se confusa. Então, às vezes, escolhe-se outra construção frásica para que o leitor tenha facilidade em ser entendível. Portanto, também é neste aspecto, por isso é que às vezes os textos na liturgia têm algumas traduções específicas. Finalmente, diz aqui que foram 34 biblistas da Associação Bíblica Portuguesa e de países de língua portuguesa. Cada livro é traduzido por um biblista, perito no livro, e que faz acompanhar uma introdução e notas explicativas. Outra diferença para uma Bíblia cristã, católica, de outras confissões religiosas, mesmo cristãs. Uma das coisas que, às vezes, as Bíblias valem mais pelas notas explicativas e pelas introduções do que pelo texto. O texto a gente já sabe o que lá está, mas as notas ajudam-nos, às vezes, a perceber e a entender melhor o que é que ali está a ser falado, porque é que foi às 3 horas da tarde, porque é que foi à hora de Jesus, enfim, é de coisas. Portanto, às vezes, uma Bíblia é muito cara, não tanto pelo texto, mas quem vai, por exemplo, ler a Tob, que é a primeira tradução ecuménica da Bíblia em francês, vê que, por exemplo, tem um textinho pequenininho lá no topo, parece uma coisa, e depois as notas explicativas ocupam mais de metade da página. Por isso é que é uma Bíblia, para os estudiosos, muito cara. Precisamente porque o valor está mais nos dados que nos dão de exegese do que propriamente no texto. Decidimos não aprovar a publicação da edição definitiva sem antes sujeitar-nos a presente versão à apreciação de leitores de língua portuguesa, cristãos ou não. Queremos que a versão final seja o mais possível fruto daquela participação sinodal da Igreja. Outro trabalho que eu acho bem, porque não basta só que sejam os exegetas a estar de acordo. Então, coloquemos na mão do povo e verifiquemos o resultado que isso dá. E, portanto, também aqui parece-me um trabalho interessante que os nossos bispos estão a fazer. Portanto, é uma boa notícia. Vai ser apresentada às 11 horas do dia 25 na Universidade Católica, uma versão que deverá contar com a presença do Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente, Presidente da República. Que é que havia de lá estar. E mais o Cardeal Patriarca. Porque, de facto, é um momento muito importante para a Igreja Portuguesa e de expressão portuguesa, porque isto, no fundo, esta tradução passará a ser também para uma grande maioria. Julgo para o Brasil não, porque o Brasil tem, de facto, umas características muito próprias. Diferentes. Por isso é que, às vezes, muita gente procura Bíblias que são de tradução do brasileiro e, de facto, aquilo às vezes custa-nos um bocadinho a entender e as terminologias são muito próprias de um tipo de tradução que não é aquela que estamos habituados. Exatamente. Olhando a isso, falamos aqui de Frei Bento Domingos, recebeu pela Universidade do Minho honoris causa, não é? Hoje de manhã, e, portanto, também está relacionado. Está relacionado, porque, exatamente, o Bento Domingos vamos dizer assim, é um dos maiores, querem capacidade, querem tempo disponibilizado e trabalho apresentado, dos maiores, diria, facilitadores para a compreensão da teologia, da Bíblia, da moral,
da eclesiologia, porque sendo dominicano, está numa ordem bastante propensa para isso. A Ordem dos Pregadores, o OP. OP. É a Ordem dos Pregadores. E que há muitos anos se dedica particularmente a fazer chegar ao grande público o que é a riqueza, particularmente do Concílio Vaticano II, e as exigências para uma igreja mais dialogante, mais compreensiva, mais exposta e também mais pobre na maneira de caminhar com a sociedade, com a humanidade. E, de algum modo, é um homem de pontes, é um homem que tem conseguido, pela forma como os temas que escolhe, a maneira como aborda, como é um homem de fronteira, também se sujeita a muito. Quer dizer, ele propriamente não reproduz um discurso apenas para satisfazer a nível intra-eclesial, para satisfazer os que estudam estas coisas. Ele procura, sobretudo, que as pessoas que não são crentes, nem praticam a fé, sejam interpelados por alguma coisa que vale a pena pensar. E, portanto, é alguém que, pelo seu trajeto, ele conta a história muito interessante, porque, tanto, o Sete Margens fez um trabalho com ele, e ele conta a história muito interessante da sua própria vocação. No fundo, ele fascinou-se com um pregador, e ele tinha pai, uns 6 anos, 7 anos, era pequenito, ou 9, e então ele disse: eu quero ser um padre como você. Isto é interessante porque acaba por ser alguém que, diz ele, foi tão original que mostrou um Deus que não é castigador, não mete medo, não é caprichoso, nem anda a vigiar-nos como polícia para nos castigar. Que era a visão, estamos a falar de um homem com 80 não sei quantos anos é que ele tem, mas é perto disso. Não é? Se não tiver 80, podia até verificar que está aqui, quando é que ele nasceu. Bem, e então, até neste aspecto é interessante, porque a Universidade do Minho, não foi a Universidade Católica, foi a Universidade do Minho, decidiu atribuir o título honoris causa. E que é atribuído hoje, nesta sexta-feira, 15. E isto eu acho muito interessante, porque, afinal, está a colher um fruto de um trabalho que foi conseguido. Que, afinal, é uma universidade estranha ao meio eclesiástico, ou eclesial, que vai ao encontro do reconhecimento de um homem que tem dado muito, que é ajudado a Igreja e ajudado a sociedade, a uma cultura que é, no fundo, a nossa, que nós vivemos, uma cultura que tem por base uma vertente cristã ou bíblica. Quando fui para Salamanca, diz ele, o curso oficial de Teologia estava marcado pelos comentadores de São Tomás de Aquino, que era o grande escolástico à época, mas aberto à nova exegese bíblica mediante os discípulos da Escola Bíblica de Jerusalém. Cá está a minha ligação. Porque, de facto, nos anos meados do século passado, 50, há uma escola bíblica que vai revolucionar a maneira como nós lemos a Bíblia. Que até então lia-se como um livro fechado, agora passa-se a ler como uma expressão de uma cultura, de um contexto que nós precisamos de conhecer. Hoje não se pode entender o que é a Bíblia só lendo o que lá está escrito. É preciso perceber a arqueologia, a história, a literatura, até a história comparada, as outras culturas à volta. Por exemplo, a gente pega nos 10 Mandamentos e vai encontrar códigos idênticos noutras culturas, também com 10 Mandamentos e com outros idênticos, para percebermos que muito do que está ali na Bíblia é uma síntese, uma súmula do que foi expurgado em muitas circunstâncias, ao longo de muitos anos, foi sendo guardado como precioso para percebermos a vontade de Deus. E, ora, este homem, este Bento Domingos, vem também desta cultura. É um homem que depois encarnou o Concílio Vaticano II, de muita forma, e que hoje é, de facto, na Igreja Portuguesa, eu vergo-me à homenagem, além de justíssima, acaba por ser uma manifestação de que todo um trabalho que ele faz semanalmente, que ele é o público, todas as semanas tem uma crónica, já há anos, há largos anos, em que ele reflete desde as questões que estão na berra até a outras que vai nos ajudando, e eu, como estudante de teologia e depois agora como padre, serve-me muito e ajuda-me muito ler o que é que este homem escreve, a forma como o faz, a clareza como põe e, sobretudo, a cultura que ele manifesta quando escreve. Então, faço-me juntar a este homem, que é dentro da própria Igreja, quanto a mim,
também um motivo de eu dar graças, por pertencer a uma igreja que tem destes homens, e pelo serviço que ele presta, eu não lhe atribuo a honra da honoris causa, mas reconheço e subscrevo a decisão e a atribuição que lhe foi feita, não é? Muito bem, então, segundo indicações aqui da nossa fantástica realizadora, nasceu a 13 de maio de 1934, a 13 de agosto de 1934, se eu não entendi mal, dá aqui mais ou menos a caminho dos 76 anos, certo? Pronto, 76, eu já dizia 80, Já dizia 80, estava já. entusiasmado só por isso. Peço desculpa, mas isto foi só pela maturidade, não nada por outra Exatamente, razão. é só porque o padre realçou isso e também ficar. Olhamos aqui para um outro tema menos agradável, mas que em 2017 dados indicam-nos que em Inglaterra suicidaram-se 226 crianças. E alguém tomou a iniciativa, hoje não podemos mostrar, mas por uma questão técnica, vamos avançar. Alguém tomou a iniciativa de fazer uma expressão artística deste escândalo, deste incómodo, desta realidade negra de uma sociedade que se diz evoluída e cheia de psicologia e de pedagogia e tudo mais. Alguém decidiu pegar pares de sapatos e pôr à frente do monumento, numa escadaria, 260, para ser preciso, 226 sapatos, pares de sapatos, que de facto é um impacto muito grande, se fossem 100 já era, mas eu estou com uma distância em cada um deles, para chamar a atenção de que consciencializar a população, diz aqui o promotor dessa manifestação, chamar a atenção da população para o número de suicídios em faixas etárias muito novas, sendo que cada par disposto na escada representa uma vida perdida em 2017. As estatísticas são de partir o coração, mas muitas pessoas não estão cientes dos números desta realidade. Num ano, suicidarem-se crianças de tenra idade manifestam um mal-estar, uma violência que a sociedade exerce sobre elas, que não têm colo, não têm carinho, não têm expectativas positivas e acumulam uma quantidade de angústia e de mal-estar que acham que a saída é a morte. Isto é muito grave. E nós devíamos pensar, desde as famílias de onde elas são oriundas, da sociedade, reparemos nestas coisas, aliás, o Papa Dilo, até no documento final do Sínodo, lembra aquela frase bem interessante, está lá escrita, que para educar uma criança é preciso uma aldeia, não é? E também para uma criança estar deseducada é preciso uma aldeia se demitir. Não é só a família no sentido estrito, são os colegas, e hoje em dia basta o bullying cibernético, por exemplo, o bullying através dos meios, para as pessoas se sentirem infelizes, angustiadas, desejosas até de morrer. Isto mostra um estado de sociedades doentias, sociedades que estão perigosas, porque estão a deixar que as pessoas que deviam sentir como nunca o amparo, o amor, a atenção, a disponibilidade, o encaminhamento, sentem-se sozinhas, perdidas e, quando não, usadas e abusadas. Isto é, de facto, uma realidade que, isto foi na Inglaterra, como é evidente, é um horror que, com esta manifestação dos sapatos, tornou-se muito nítida. Ficou à vista de todos. A fotografia é, de facto, impactante. A gente vê aquilo e fica, o que é isto? O que é que se passa aqui? Pensa que falta ali cada par de sapatos de uma pessoa. Não é? Em Portugal, não estão feitas as estatísticas, mas, de facto, a quantidade de adolescentes em zonas muito específicas, há umas mais propensas que outras, e falamos daquelas que conseguem suicidar-se. As tentativas de suicídio ou o entrar em vícios, por exemplo, a fugas do género, hoje em dia, a saúde mental vai desde uma criança, por exemplo, que tem adições do género de jogos, em que está absolutamente incapaz de comunicar, não fala, não diz, não escuta, mas está ali obcecada com aquilo. Muitas vezes isto não passa de uma fuga, não é? Como é o álcool em algumas coisas. No fundo, as pessoas vão à procura de um bem-estar onde não são incomodadas, nem se sentem desafiadas a algo mais que não são capazes. Então, vão à procura do tal conforto cada vez menor, cada vez mais estreito, cada vez mais fechado, claustrofóbico, que leva a que a saúde das pessoas
basta ver às vezes nem conseguem ter uma conversa serena e interessante. Basta eu contar o que é que foi hoje a tua escola. Ninguém lhe perguntou, nem ela contou. E às vezes vão acumulando, como quem não se sabe libertar, não tem higiene, não tem lugares de verbalização. Basta isso para se sentir, de facto, infeliz. E isto é muito preocupante. Inglaterra, e normalmente nós portugueses chegamos uns anos depois, sendo 2017, já foi há 2 anos, morreram estas, em 18 ainda não sabemos qual foi a data, acabou há pouco tempo, quantos foram, mas as coisas estão a evoluir, de facto, de uma forma muito preocupante. E as vítimas maiores são os idosos, para quem as atenções, além de devidas, são necessárias, e as crianças. Não significa que as pessoas na força da idade se sintam muito bem. Exatamente. Vamos aqui fazer uma curta pausa e voltamos já de seguida. Até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.